Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Pessoal, olha que aula bacana aqui para você. Lei de Coulomb, a gente está aí dentro de eletrostática, os conceitos das interações entre as cargas elétricas nos materiais. Isso é muito importante para a sua prova. Sempre aparece um exercício relacionado a esse assunto. Então é importante que você esteja preparado. E aqui, você será preparado para isso. Bem-vindo! Aqui é o Física Agora Vai. Beleza? Gente, olha só que interessante. A gente tem aqui lei de Coulomb. Coulomb, ele começou a estudar as interações entre as cargas elétricas e como que se dava a relação de força entre esses elementos. As forças elétricas são forças que atuam à distância. E Coulomb teve acesso aos estudos de Newton sobre gravitação universal. E a força gravitacional de Newton também age à distância. Então, baseado nos estudos de Newton, Coulomb começa a descrever uma lei utilizando a mesma base de equação que permitiria, naquele momento, descrever as forças nas cargas elétricas. E ele chegou à seguinte relação. Bom, dado duas cargas elétricas, uma desse lado e uma desse lado, e que elas estejam eletrizadas, elas podem ter algumas características. Elas podem ser uma positiva e a outra também positiva, como eu descrevi aqui para você. Neste caso, a força elétrica entre essas cargas é uma força de repulsão. Cargas iguais sempre terão força de repulsão. Ou seja, se as duas cargas forem positivas, força de repulsão. Se as duas cargas forem negativas, a força também é de repulsão. Legal, né? Agora, se uma das cargas for positiva e a outra negativa, ou seja, as cargas tiverem sinais opostos, aí nós teremos uma força de atração elétrica, beleza? Mas nesse caso a gente está fixando as cargas, elas não vão se movimentar. A gente só vai ver o valor dessa interação. Mas quando duas cargas elétricas estão imersas em algum meio, o meio interfere na interação entre elas. Então, normalmente, a gente vai estudar as cargas no vácuo, certo? E quando a gente estuda as cargas no vácuo, a gente tem uma constante eletrostática para esse vácuo, que é dada como 9 vezes 10 a nona Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. É a constante eletrostática da permissividade elétrica nesse determinado meio, certo? Gente, feito isso, Coulomb descreveu a equação dele da seguinte forma. A força elétrica, vou chamar de Fel, para a gente lembrar que é uma força elétrica, ela é igual a constante eletrostática vezes o módulo do produto das cargas. Por que eu vou colocar essas barrinhas aqui? Porque quando você for calcular a força elétrica, você vai calcular ela sempre em módulo, ou seja, sem considerar se é sinal positivo ou negativo. Ou seja, o resultado vai ser sempre positivo. Beleza? É o produto das duas cargas dividido pela distância ao quadrado. E olha que interessante. Assim como lá na força gravitacional de Newton, a força eletrostática ela diminui com o quadrado da distância. Significa dizer o seguinte, eu fiz uma tabelinha aqui para você. Vamos supor que tem uma força F qualquer para uma distância D. Como seria esse caso aqui? Existe uma força. O que acontece se eu dobrar a distância entre essas cargas? Se eu dobro a distância, como a distância é elevado ao quadrado, dobrou a distância 2 ao quadrado é 4. A força, ela cai 4 vezes. Então, é simples, você pega a força inicial que você tinha e divide por 4. Ah, peraí, eu estou entendendo, professor. Então, se a distância for triplicada, eu faço 3 ao quadrado, que é 9. Então, eu vou pegar essa força e dividir por 9, certo? E aí, a gente tem a relação. Muito bem. Força dividida por 9. Perfeito, tá? Professor, então o que acontece se eu diminuir a distância? Lembra que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu diminuir a distância, metade da distância, a força aumenta 4 vezes. 1/3 da distância, pega esse 3 e leva ao quadrado dá 9. A força aumenta 9 vezes. 1/4 da distância inicial, tá bem pertinho, meu amigo. O que acontece? 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes mais forte. Essa é a relação da força com a distância dentro de eletrostática, beleza? Eu coloquei aqui um modelinho para a gente calcular bem simples, duas carguinhas elétricas colocadas no vácuo, certo? Aonde uma delas tem 2 microcoulombs, a outra tem 3 microcoulombs. A gente sabe que a força entre elas, como as duas são positivas, será uma força de repulsão. Mas qual é o valor dessa força? Então a gente vai calcular aqui, ó, força elétrica é igual
Primeira coisa que a gente substitui, K, que é 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Vezes, vamos lá. A gente vai colocar a primeira carga, micro. Esse símbolo de micro representa 10 a menos 6 coulombs. Então a gente vai substituir aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6, vezes a outra carga. A outra carga é 3 vezes 10 a menos 6. O que mais, gente? A distância embaixo. Quanto que é a distância? 3 centímetros. E para aí, 3 centímetros a gente tem que passar para metro, certo? Você sabe que 3 centímetros é igual a 0,03 metros. Então, se eu passar para a notação científica, isso aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 metros, elevado ao quadrado. Beleza? Olha só, vem comigo. Agora a gente vai relacionar primeiramente os números puros. 9, 2 e 3. E aqui embaixo, 3 ao quadrado, certo? Vou resolver o quadrado aqui embaixo primeiro. Então você pode voltar esse vídeo a hora que você quiser. Mas se a gente fizer 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9. Então esse cara aqui passa a ser o número 9. E 10 a menos 2 ao quadrado, a gente multiplica esses dois números. 2 vezes 2 dá 4. Então esse aqui vai ficar 10 a menos 4. Então a gente vai ter essa representação aqui, galera. 9 vezes 10 a menos 4. Por que eu resolvi embaixo primeiro? Porque olha que interessante. 9 em cima, 9 embaixo a gente pode cortar. Fica mais simples, certo? Agora a gente multiplica os números puros. O que a gente tem? Sobrou o número 2 e o número 3. 2 vezes 3 dá 6. Então a gente põe aqui 6 vezes 10. Mantém a base. Agora olha só. A gente vai fazer aqui a conta. 9 mais menos 6. Toda vez que eu estiver multiplicando elementos com notação científica, a gente vai somar os expoentes. Mas toma cuidado com o jogo de sinal. Mais com menos fica menos. Então 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Então em cima ficou menos 3. Beleza. Aí eu vou fazer menos o de baixo. Só que o de baixo já é menos 4. Jogo de sinal de novo. Menos 3 menos menos 4 vai ficar menos 3 mais 4. E menos 3 mais 4 dá 1 positivo. Então essa força é de 6 vezes 10 da primeira. Ou a gente pode passar para notação normal, que é 60 newtons. Beleza? Então a gente tem essa representação. Volta o vídeo, dá uma olhada de novo para que você consiga entender cada uma das passagens. Tenta resolver um exercício parecido, que você vai ver que é muito tranquilo. Beleza? Gente, se você curtiu essa aula, compartilha com seus melhores amigos. Ajude-os a gabaritarem na próxima prova. Beleza? O Física Agora Vai é um projeto do Exatas Agora Vai, escola de exatas, que atende você presencial e online também. Tranquilo? Gente, verifique, estude e reveja cada uma das nossas aulas, é importante. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e comente aqui o que você quer no próximo vídeo. A gente traz para você. Um grande abraço, galera. Até as próximas aulas. Valeu e tchau!